Vamos para o estudo do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Falando bem a nossa linguagem, é o menor número que é múltiplo de dois números ao mesmo tempo. Tá? Vamos começar aqui com o MMC entre 6 e 8. Para poder calcular o MMC, usamos os números primos. Aqui a gente tem a disposição dos números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Lembrando que existem mais números primos além desses que a gente dispôs aqui. Tá? Como funcionam os números primos? Os números primos, eles são números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Tá? Por que o 4 não está aqui? Porque o 4 não é um número primo. O 4 é divisível por 1, por ele mesmo, mas também o 4 é divisível por 2. Então, o 4 ele não é considerado um número primo. Pois bem, então nós vamos usar esses números primos para fazer o MMC através da divisão. Então, nós temos os números 6 e 8. Precisamos fazer o MMC entre eles. Primeiro, vamos verificar o 2. O 2, ele divide 6 ou divide o 8? Sim. O 2, ele divide tanto o 6 quanto o 8. Então, nós vamos começar por ele. Nós vamos colocar o 2 aqui. Olha só, vamos lá. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Bota a vírgula. O 8 dá para dividir por 2? Sim, também dá. 8 dividido por 2 é 4. Beleza? Aqui ficou 3 e 4. Nós precisamos continuar essa conta. Como? Olha só, a gente só vai passar para o 3 quando não for possível dividir nenhum dos dois números mais por 2. Tá? Mas observando, a gente tem aqui que o 4 ainda dá para dividir por 2. Então, nós vamos manter o 2 aqui na linha de baixo e vamos continuar realizando o MMC. O 3 dá para dividir por 2? Não, ele não dá para dividir por 2. Então, o que a gente faz? Só repete ele na linha de baixo. Já o 4, nós conseguimos dividir ele por 2. 4 dividido por 2 é 2. Tá legal? Vamos continuar fazendo a divisão. Eu consigo dividir por 2 ainda. Vamos colocar o 2 aqui para poder continuar a divisão. E olha só, o 3, assim como não deu para fazer a divisão por 2 em cima, também não vai dar embaixo. Então, nós vamos colocar o 3 aqui novamente. E 2 dividido por 2 é 1. Atenção, na linha de baixo é sempre importante que a gente entenda que precisamos colocar o resultado embaixo, tá? O número que a gente está colocando embaixo é sempre o resultado. Olha só, 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. Agora, olha só aqui, nessa linha, o 3 não deu para dividir, eu só repito ele embaixo. 4 dividido por 2, 2. Aqui, olha só, o 3 novamente não deu, repeti embaixo. 2 dividido por 2, 1. Agora, quando eu chego aqui, não é mais possível dividir por 2. Então, eu pulo para o próximo número primo. No caso, é o 3. 3 dá para dividir por 3. Então, a gente continua aqui. O 3. 3 dividido por 3 é 1. E 1, eu só repito na linha de baixo. Agora, olha só. Quando a gente chegou em 1,1, decompondo em números primos, nós já alcançamos o nosso objetivo. Só que a gente precisa fazer essa multiplicação aqui. Tá joia? O 2, como ele está se repetindo 3 vezes, nós fazemos 2 elevado a 3 vezes 3. O MMC é sempre uma multiplicação e não com uma soma. Isso é importante. Olha só, 2 elevado a 3 é 8 e 8 vezes 3 é igual a 24. Então, o MMC entre 8 e 6 é 24. Letra B. Nós vamos fazer a mesma coisa. Caso você já tenha entendido na A, pausa aí o vídeo e tenta fazer a letra B e confere no final para ver se está certinho, tá? Nós temos aqui o 10 e o 12. 10 e 12, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o 10 e o 2 e vamos dividir por 2. Nós vamos sempre começar pelo primeiro, pelo 2. Caso não seja possível dividir nenhum dos dois números por 2, aí sim a gente pula para o próximo, no caso o 3, tá? Mas aqui dá para dividir por 2, então é por ele que eu começo. 10 dividido por 2 é 5.
12 dividido por 2 é 6. Dá para continuar por 2? Sim. Por quê? O 6 é divisível por 2, porque ele é par. Então, boto o 2 aqui. O 5 dá para dividir por 2? Não, então eu só repito ele na linha de baixo. O 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. Agora, olha só, eu tenho 5 e 3. Dá para continuar por 2? Não, nenhum dos dois são números o quê? Pares. Então, eu vou pular para o próximo, o 3. O 3 dá para dividir por 3, o 5 não, mas eu preciso passar pelo 3. Então, vamos colocar aqui o 3. 5 dividido por 3 não dá, só repito na linha de baixo. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, esse é o resultado. Tá? Então, lembra, nosso objetivo é sempre chegar em 1,1. Tá? Não dá mais para dividir por 3. Vamos pular para o próximo, o 5. 5 dividido por 5, 1. E o 1 já é o nosso objetivo final. Cheguei no 1,1, terminei o cálculo do MMC. Agora eu só preciso multiplicar. O 2 está se repetindo duas vezes. 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 elevado ao quadrado é 4. Eu tenho que fazer 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Então, olha só, o resultado do meu MMC é 60. Então, vamos para o nosso último exemplo. Letra C. 20 e 15. Eu preciso calcular o meu MMC entre 20 e 15. Vamos dividir inicialmente por 2. Por que por 2? Porque o 20 é um número par. Então, a gente começa sempre dividindo por 2. Tá? Então, olha só. 20 dividido por 2 é 10. E o 15 não dá para dividir por 2. Então, escrevemos ele na linha de baixo. O 15 está aqui. O 10. É possível dividir o 10 por 2? Sim, é possível dividir o 10 por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. O 15 não dá para dividir por 2 novamente. Então, eu só repito o 15 embaixo. Agora, muita atenção. Tem muita gente que chega nesse passo e não passa pelo 3. Já vai direto para o 5. Porque sabe que 5 e 15 são números que a gente consegue dividir por 5. Mas nós precisamos passar pelo número 3. Por quê? O 15 é um número divisível por 3. Inclusive, ele está na tabuada do 3. Colocamos aqui o 3. 5 dividido por 3 não dá para fazer. Então, só repete na linha de baixo. 15 dividido por 3 é igual a 5. Olha só como é que ficou legal agora. 5,5. Agora não dá mais para dividir pelo 3. Aí a gente passa para o próximo, que é o 5. Então, vamos colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1 também. Então, alcançamos aí o nosso final. Basta a gente multiplicar. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 elevado ao quadrado é 4. Vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui para poder caber. Vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Então, olha só, os dois acabaram que foi uma coincidência, que deram junto. Acho que não deu para enxergar aqui o finalzinho. Deixa eu refazer esse finalzinho aqui, para a gente poder se organizar um pouquinho melhor. Vamos colocar aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, aqui a gente conseguiu chegar no nosso resultado final.